Mais uma vez é um prazer estar convosco aqui numa sala, uma vez mais cheia, para mais um dos nossos pequenos almoços executivos da APDC, seguindo o ciclo que iniciámos no pequeno almoço anterior com o patrocínio da Schneider Electric, que agradeço, na pessoa do seu country manager, João Rodrigues, aqui connosco. Vamos para o segundo desses pequenos almoços. Powering the Industries of the Future é o tema de hoje, e vamos ter hoje a presença do Sr. Secretário de Estado da Economia, Dr. João Correia das Neves, a quem agradeço imenso a sua presença aqui conosco. Depois desta abertura vamos ter o nosso keynote, e o keynote speaker de hoje é o Rosu Ugarte. Espero que tenha pronunciado bem ou razoavelmente bem o nome. Portanto, o Rosu é presidente ibérico da Schneider Electric desde outubro de 2018, é licenciado em Economia pela Universidade do País Basco, integrou a Schneider Electric em 2015, enquanto diretor da área de Industry desta organização. Antes foi presidente da Mondragon International e CEO de várias empresas do grupo, o que lhe conferiu um profundo conhecimento sobre o dia-a-dia dos desafios das médias empresas. Com uma extensa experiência profissional, o Rosu é especialista em estratégia e gestão em países emergentes, competitividade e gestão global da marca, e acumula a função de membro do Comitê Executivo do CRE-100-DU, liderando a vertente internacional do mesmo. Autor de várias publicações, das quais se destacam Como Sair da Crise, 6 propostas para enfrentar a mudança do sistema produtivo desde a internacionalização, e Espanha está em crise, o mundo não. O Rosu assume que, na sua atual função, o seu maior desafio é formar uma grande equipa e ajudá-la a crescer. Penso que esse é o desafio de todos os líderes, e é com muito gosto que o temos aqui connosco, e ele fará o seu keynote logo a seguir à apresentação do Sr. Secretário de Estado. Depois teremos o painel, que será apresentado pelo moderador, o Srikesh Laxmidas, diretor adjunto do Jornal Económico, que deve estar aí a chegar, e, portanto, ele fará nessa altura a apresentação do seu painel. Desde já temos que lamentar a falta do Dr. António Bob dos Santos, que por um percalço de natureza pessoal de última hora não vai ter a possibilidade de estar connosco, mas vamos ter o Rosu a participar no respectivo painel. Portanto, iremos dar o início então à nossa sessão com a intervenção do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Evidentemente, com muito prazer que participo nesta sessão organizada pela APDC e agradeço o amável convite. O tema também não podia ser mais apropriado. Nos dias de hoje, o debate sobre a transformação digital e a importância que ele tem, não apenas do ponto de vista da tecnologia, mas do ponto de vista do acesso que ela permite, do ponto de vista da transformação de um conjunto de atividades, quer industriais, quer de serviços. É um debate que percorre todas as sociedades do mundo inteiro. A Europa, evidentemente, que é também um dos centros dessa discussão, só a título de quase de curiosidade, o último Conselho de Competitividade que aconteceu na semana passada em Bruxelas, a discussão sobre o digital, penso que esteve presente em todos os subtemas do Conselho de Ministros que eu tive a oportunidade de participar, e, portanto, é algo que atravessa todas as discussões que nós temos nos dias de hoje. Muitos dos países europeus têm programas especificamente dirigidos à transformação digital, no sentido não apenas de favorecer esta discussão e percorrer os caminhos que ela pode ter do ponto de vista daquilo que é as incidências que a tecnologia pode trazer, mas também na perspectiva de facilitação do processo de transformação das empresas e da sociedade. Obviamente que é um debate que está no seu início, é um processo de transformação que nós percebemos que veio para ficar, que é muito mais rápido do que as chamadas revoluções industriais do passado,
mesmo que eu tenha pessoalmente algumas dúvidas se nós podemos associar uma dimensão tecnológica muito particular a uma transformação paradigmática daquilo que é o sistema económico, mas evidentemente que a transformação que o digital permite é algo que nós temos que perceber do ponto de vista da sua concretização económica e temos que perceber do ponto de vista das soluções organizacionais que ela pode permitir. Portanto, estamos a falar não apenas de uma tecnologia, mas de um processo que nos vai permitir uma reengenharia das estruturas económicas e nos vai permitir organizar as nossas atividades económicas com uma diferenciação muito significativa em relação ao passado. Isso exige não apenas perceber as tendências, estruturar as respostas, mas exige também perceber quais são as competências que os recursos humanos têm que ter e as formas de acumulação de conhecimento que a tecnologia permite. Se algo que era muito importante nas nossas estruturas empresariais, que temos hoje e no passado também, é que o conhecimento se socializava a partir das relações pessoais que se construíam dentro das organizações. Com o digital, nós vamos ter tendência para um trabalho que é simultaneamente muito mais simples do ponto de vista dos processos, porque temos um conjunto de ferramentas que nos facilitam a vida, mas também temos uma atomização daquilo que é as atividades empresariais. E isso significa que temos que encontrar formas de acumulação do conhecimento que resultem de uma estrutura das organizações que é muito distinta do passado. Evidentemente que isto são desafios, são oportunidades, sobretudo porque a tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas e das organizações, mas veio, sobretudo, criar oportunidades de mudança daquilo que temos e, sobretudo, de novas estruturas do ponto de vista empresarial que ganhem vida a partir do uso e da utilização de tecnologias digitais. Nós hoje, em Portugal, enfim, temos mudanças muito significativas e temos visto investimentos nesta área do digital, quer protagonizados por pequenas entidades, startups de base portuguesa e de algumas de base internacional, mas também temos visto investimentos realizados por grandes companhias. As últimas foram as empresas alemãs do automóvel que estruturaram em Lisboa e noutras cidades do país centros de desenvolvimento que são, em alguns casos, os primeiros centros que realizam fora da Alemanha e, portanto, percebemos que há aqui um ecossistema que se tem vindo a criar à volta do digital em Portugal, que tem dado passos muito significativos como capacidade de atração de investimento fora do espaço nacional, e isso é muito interessante. É muito interessante porque o investimento é bom para o país. Eu sou daqueles que considera que esse é o desafio principal que nós temos pela frente, é de construir uma sociedade que cresce à boleia do investimento que nós realizamos e à boleia da capacidade de construir produtos e serviços que os mercados globais sejam o principal destinatário. Portanto, não penso que nós teremos capacidade de construir uma solução sustentável do ponto de vista de crescimento que não seja desta forma. E, portanto, o investimento é bom, mas é bom, sobretudo, pela qualidade daquilo que ele traduz. Porque nós também já tivemos períodos na nossa história, nomeadamente quando da adesão à Comunidade Económica Europeia, que tivemos níveis de investimento muito elevados e não foi por isso que nós consolidamos uma mudança estrutural da nossa economia que permitiu afrontar os desafios que de lá para cá nós tivemos. E, portanto, não apenas a construção de uma economia com base no investimento parece-me absolutamente crucial, mas, sobretudo, encontrar os pontos que permitam que a qualidade destes investimentos, centrado na inovação, nas transformações que nós antevemos que a sociedade vai ter, sejam feitas de acordo com uma solução que é simultaneamente uma solução de consolidação das nossas empresas, mas, sobretudo, se constrói a partir de uma relação com a dinâmica da procura.
E a dinâmica da procura hoje é algo muito diversificado. Se nós temos hoje uma cidade, é sobretudo uma cidade diversa, uma cidade que não procura em cada um dos seus espaços regionais, não procura as mesmas coisas, procura coisas diferentes e procura até experiências diferentes. E isso, o digital, é um instrumento de capacitação das nossas atividades empresariais para responder a essa diversidade da procura. Porque é, no fundo, um conjunto de soluções do ponto de vista tecnológico que sustentam essa possibilidade de ter produtos e serviços diversificados em espaços económicos também diversos, que permitem que as estruturas empresariais em Portugal, num canto da Europa, tenham uma abertura ao mundo que, do ponto de vista da utilização de outras tecnologias, dificilmente nós teríamos condições de o fazer. E, portanto, desse ponto de vista, o Governo tem construído alguns instrumentos que permitam consolidar estas mudanças, facilitar o envolvimento das empresas nessa transformação digital. É um caminho que, apesar dos passos que foram dados, está no seu início e, portanto, é algo que tem que ser feito do ponto de vista de uma permanência da construção das soluções que sejam mais úteis aos agentes económicos e o diálogo, o espaço de diálogo entre o Estado e os agentes económicos, desse ponto de vista da construção dos instrumentos mais úteis para o processo de democratização da utilização do digital pelas atividades empresariais, é também algo que me é muito particularmente interessante. Eu não concebo que a atividade política e a atividade de construção dos instrumentos públicos seja feita do Estado para as empresas. Eu acho que tem que ser construído de uma forma segura, em parcerias que se vão construindo e desenvolvendo entre as instituições públicas e os agentes económicos e, enfim, e a APDC é também uma representação dos diferentes agentes económicos que nela estão associados. Temos claro que isso é algo que é não apenas útil para aquilo que é o desenho das políticas públicas, mas na presunção de que esse desenho é também útil para a construção de uma economia mais sólida e, portanto, podem contar comigo para essa construção partilhada daquilo que são soluções que possam ser úteis para os agentes económicos e, evidentemente, para o país, no sentido de sustentar o crescimento económico e o desenvolvimento que penso que todos desejamos. Espero que o debate seja útil. Eu, infelizmente, só vou poder ouvir o keynote speaker, mas acredito que teremos todas condições de, a partir desta discussão que vocês tiverem, possamos partilhar aquilo que são os resultados deste debate e construir os tais instrumentos ajustados que eu vos falava. Muito obrigado. Buenos días. En primer lugar, voy a pediros perdón porque voy a hablar en español. ¿Vale? Entonces, las diapositivas estarán en inglés, pero voy a hablar en español. O sea que iré un poco despacio para, bueno, pues para que podáis entender. O sea que, sorry, como dicen los ingleses. Voy a hablar de cómo la revolución tecnológica, el tema del IoT, el IoT va a cambiar el mundo, está cambiando el mundo y vamos a pasar de la complejidad a una oportunidad. Entonces, no voy a hablar de las industrias en concreto. ¿Por qué? Porque el fabricante de maquinaria tiene unas necesidades que normalmente son de monitorización, de servitización. Las industrias de montaje, en las que hay mucho montaje, tienen una necesidad de software, y las industrias que son de proceso tienen necesidades sobre todo de lo que son la gestión de activos y la gestión de energía. ¿Vale? Por lo tanto, cada empresa tiene sus necesidades. Pero todas, para conseguir que sea una oportunidad, necesitan varias cosas. La primera es entender qué está pasando. La segunda es conocer la importancia que tiene el dato hoy en día, los datos.
La tercera es el rol del director general. Vais a ver que el director general, propietario, presidente, consejero delegado, es absolutamente clave. En cuarto lugar, el talento, cómo el talento hoy en día cambia completamente la competitividad de la compañía. Y por último, la gestión del ecosistema. Entonces, más que entrar en cada industria, lo importante es el enfoque y compartir con vosotros qué creemos que tienen que hacer las empresas para conseguir ser líderes en el mercado. Y nosotros creemos que todavía hoy se puede. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un paseo por lo que está pasando. Bueno, pues lo que ha pasado ha sido que estamos en la cuarta ola de la globalización, que empezó en 1944 con los acuerdos de Bretton Woods, en que el norte tenía industria, el norte es Japón, Europa, Estados Unidos, ¿vale? Y Canadá. Con el desarrollo de las tecnologías de la información y el desarrollo del transporte pasamos a la segunda ola, en la que el mundo empieza a ser plano, vamos a decirlo. La tercera es muy importante porque es cuando China entra en la Organización Mundial del Comercio y cambia completamente el mundo. La mayor industria está en China. China consume cerca del 50% de toda la máquina, herramienta y bienes de equipo mundial. Eso significa que las industrias están yendo allí. Y el 70% de toda la maquinaria mundial se consume en Asia. ¿Vale? Y lo que provoca es que se fragmente la cadena de valor. Hoy en día unos componentes se fabrican en un sitio, se llevan a otro sitio, se transforman en otro sitio y vuelven otra vez al lugar de origen. Se empieza a invertir en los mercados emergentes, además en I+D, y bueno, y está cambiando el centro de gravedad del mundo. Hemos pasado del norte y del oeste al sur y al este. Y ahora el centro del mundo, en teoría, está en el estrecho de Malaca, en Indonesia. ¿Vale? Y entramos en la cuarta ola, que empieza del 2011, que es consecuencia de las tecnologías. Entonces, vamos a ver qué está pasando con las tecnologías. Empiezan a desarrollarse, en español decimos apalancarse unas sobre otras, madurar y apalancarse al mismo tiempo, y lo que está haciendo es que, bueno, pues está cambiando la globalización. ¿Vale? Y además está cambiando lo que se llama la desconglomerización, no de las economías, sino de las empresas. Y este es un tema que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hasta ahora las grandes empresas que eran conglomerados, que tenían diferentes actividades, pues vamos a decir que eran las más competitivas. Ahora, con la importancia de lo local más que lo global, las empresas pequeñas tienen una ventaja muy importante sobre las grandes, porque son capaces de llevar sus propuestas de valor más rápidamente al mercado. Y a las grandes les cuesta muchísimo más. Entonces hay un proceso que se llama de desconglomerización, que es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y entonces, bueno, todo esto está provocando que haya cambios geopolíticos, cada vez hay más proteccionismo, cada vez hay más barreras arancelarias y, como os decía antes, lo que está ocurriendo es que las clases medias, que al final es lo que produce el desarrollo de los países, debido a la demografía, pues van a multiplicarse por 6 en Asia. Hoy en día hay 550 millones de personas en Asia que son clase media. Clase media son aquellos que ingresan entre 5.000 y 40.000 dólares por año. Para el año 2050, si hoy hay 550 millones, va a haber 3.220 millones. Vale. Esto significa que aproximadamente el 70% de la clase media mundial estará en Asia. Y además va a haber 2.500 millones de personas en las ciudades. Con lo cual, dos cambios importantes. Clases medias y ciudades. Entonces, la globalización está cambiando y lo que está acelerando todo es esto que aparece aquí, que son las diferentes tecnologías. ¿Vale? Entonces, como os decía, las tecnologías van madurando y apalancándose unas sobre otras, y lo que está produciendo es un fenómeno que se llama la democratización de la tecnología. ¿Y esto qué es? Pues esto es que hoy en día cualquiera puede aportar valor desde cualquier sitio y a cualquier negocio.
hasta ahora, hasta hace unos 8 o 10 años, las tecnologías eran de proceso, es decir, cada sector era como una especie de silo, ¿no?, en el que no entraba nadie. En el mundo de la automoción, en el mundo del electrodoméstico, bueno, pues tenías que estar dentro o dominar alguna tecnología de proceso, que por ejemplo en el electrodoméstico era o la cataforesis, o el esmaltado, o el termoconformado. Pero lo que ocurre es que las tecnologías digitales y la aparición de las plataformas permite que cualquiera pueda entrar en cualquier sector. Y esto es un cambio radical. Y es un cambio radical que afecta a los modelos de negocio de las empresas y afecta a la gestión del talento. Porque ahora cualquier persona puede aportar valor solo por sus conocimientos, en principio, tecnológicos. ¿Vale? Y bueno, de esto nos lleva a una complejidad en que en el año 1937, la vida media, la esperanza media de vida de las empresas era 75 años, y en el 2015, ahí pone 2011, en el 2015 la esperanza media de una empresa de vida es 15 años. Bueno, pues como veis esto va acelerándose muchísimo y cada vez hay más startups. 50 millones cada año, que son 137.000 por día. Vale. Bueno, pues esto es donde estamos hoy en día operando. Todas las compañías en las diferentes industrias están viendo que va a haber cambios importantes en los próximos 12 meses. ¿Vale? Desde las media y telecom, que pueden andar rondando el 70%, hasta la industria, que como es B2B, está un poquito más protegida, pero el 39% de las industrias, de los ejecutivos de las industrias, creen que va a haber disrupciones digitales en sus negocios. Y esto es lo que nos pasa en la mayoría de las compañías. Como hemos visto que en el pasado teníamos éxito, creemos que en el futuro vamos a seguir teniendo éxito. Y no es cierto. ¿Vale? El pasado y el futuro no son simétricos. El futuro va a ser exponencial. Entonces, bueno, pues lo que no podemos hacer, creemos nosotros, es seguir con la misma dinámica. Tenemos que hacer un cambio importantísimo. Y ese cambio va a venir, como vamos a ver ahora, por mejorar la competitividad, y hoy en día la competitividad se mejora por la gestión de datos, de los datos. Vamos a ver ahora. ¿Vale? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis en la parte de Portugal por la importancia de la industria. ¿Vale? La industria es importantísima en todos los países, importantísima. No hay que dejar nunca que se caiga, por diferentes razones. Una primera es porque cada empleo en la industria tiene un efecto multiplicador en el resto de los sectores. ¿Vale? Se calcula entre 1,6 y 5, dependiendo del nivel tecnológico del empleo. ¿Vale? En empresas más tecnológicas el efecto multiplicador es mucho mayor. En empresas más de montaje, menor. El 67% del empleo en la industria pues permanece más de 6 años, muchísimo más que en servicios, que en agricultura, etcétera, etcétera. Es el sector donde mayor visibilidad de empleo hay. Y además es donde más se invierte en I+D. ¿Vale? Aunque aquí no es mucho, en Portugal tampoco en España, el 1,33% es más que lo que se invierte en otros sectores. ¿Vale? Y bueno, la industria es clara, importantísima para mantener el empleo y es la fuente de las exportaciones y de las divisas. Vamos a hablar de transformación digital. ¿Vale? La transformación digital es el proceso. Para nosotros, vamos a hacer ¿vale? Si os preguntara qué es la transformación digital para vosotros, cada uno posiblemente tendríais una definición. ¿No? Cuando suelo preguntar a mis equipos qué es la transformación digital, cada uno me dice una cosa. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a centrar. Nosotros creemos que la transformación digital es el proceso de convertir todo el entorno empresarial, toda la empresa, en datos que son susceptibles de ser analizados y explotados. El dato es lo que nos va a conseguir mejorar nuestra competitividad de dos maneras. Una, por la eficiencia,
si tenemos los datos, podemos mejorar la productividad de mano de obra, podemos mejorar las paradas en las fábricas, podemos mejorar los costes de calidad, podemos mejorar muchas cosas. Y la segunda pata es la parte estratégica, y esta es la más importante, y esta es la que normalmente olvidamos muchas compañías. Y lo primero que nos permite el dato es cambiar el modelo de negocio. El modelo de negocio es la forma en la que monetizamos nuestra propuesta de valor. Hasta ahora vendíamos las cosas y a partir de ahora posiblemente las tendremos que alquilar, ser pagados por el uso de esa máquina o por una suscripción. ¿Vale? Además, el dato nos permite, con la inteligencia artificial, bueno, pues definir escenarios en función de patrones. Como además la automatización y el dato nos va a permitir fabricar una unidad a precio de escala, a precio de masa, pues las deslocalizaciones de producción también se van a parar. Y es posible que algunas industrias vuelvan a venir al país de origen. Entonces, el cambio es enorme. Y el cambio viene producido principalmente por estos tres claves del tsunami. Una es que hemos conseguido tener ya dispositivos inteligentes conectados. Y esto es que hasta ahora, cuando teníamos sobre todo la sensórica, pues no tenía, vamos a decir, software o temas de tecnología de la información dentro. Ahora tiene. Entonces es muy fácil conseguir datos. Una vez que tenemos los datos, lo importante es saber explotarlos. Y la explotación se hace a través de la analítica. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el impacto? Esto lo habéis visto, me imagino que muchas veces. Pues lo que hemos hecho una media entre lo que dice Cisco, McKinsey y Roland Berger, y lo que vemos es que el 48%, se reduce un 48% las paradas con la integración de los datos y la explotación de los datos, un 49% los costes de calidad, entre un 30 y un 50% de mejora de gestión de stocks, un 18% de media de reducción de consumo de energía, importantísimo, y entre un 10 y un 20% de costes operacionales que normalmente son productividades de mano de obra. ¿Vale? Básicamente este es Bien, entonces, uno de los miedos que tenemos en casi todas las empresas es que tengo que invertir mucho si quiero hacer Industria 4.0 o si quiero tener la empresa integrada, conectada. No es verdad. Esto es uno de los mitos de este tema. Una de las grandes ventajas de las nuevas tecnologías es que se puede simular la solución. Se pueden hacer lo que llamamos pruebas de concepto. Y una prueba de concepto es la simulación de una solución. Y esa prueba de concepto tiene varias ventajas. Una primera es que es gradual, se puede hacer poco a poco. Segunda es que no es invasiva, es decir, no hay que parar la producción para hacer la prueba. Y tercera es que puede ser no inflacionaria. Muchas veces lo que hacemos es comprar equipos, ¿vale?, sobre todo de centros de datos, para poder explotar, vamos a decir, los datos. Ahora lo podemos alquilar, tenemos la nube y además no es relativamente caro, ¿vale? Por lo tanto, no tengamos miedo con las inversiones que hagamos en Industria 4.0. ¿Vale? Se pueden hacer pruebas de concepto, simulaciones. Yo aconsejaría hacer de lo más importante que tenga cada empresa, es decir, de lo que más le duela. Si es una empresa de montajes, el tema de software del software para optimizar las producciones. Si es una empresa electrointensiva, temas de eficiencia energética o temas de gestión de activos. ¿Vale? Entonces, las pruebas de concepto, importantísimo. Y bueno, y la verdad es que la mayoría de las empresas están orientadas, seguro que muchas de las que estáis aquí, a temas de eficiencia, pero una parte importante, más importante en los próximos 3 años, va a ser el cambio de modelo de negocio. ¿Vale? Y pensar en que ya no vamos a vender las cosas, sobre todo dentro del mundo de la industria, y lo que vamos a hacer va a ser pagados por el uso, o alquilarlas, o lo que sea. Y esto, como vamos a ver, tiene un impacto tremendo en las cuentas de resultados. ¿Por qué? Porque hasta ahora, cuando vendíamos, sacábamos el activo fuera del balance.
ahora que no vendemos y que vamos a ser pagados por uso o por servicio, el activo va a estar en nuestra cuenta. Y eso tiene impactos en la financiación. Y si la empresa es pequeña o mediana, va a tener unos impactos importantes. ¿Vale? Por ejemplo, esta es una empresa con la que hemos trabajado, en la que hasta ahora vendía los centros de lavado de coche y ahora es pagada por el uso por las limpiezas de coche que haga. Entonces, claro, ¿esto es importante? Pues importantísimo, por dos razones. Una primera, si no tiene datos, no sabe cuánto tiene que cobrar por limpieza. Y segundo, el activo que antes lo ponía en casa del cliente, se lo queda ahora. Imaginaros que venga un competidor y ofrezca el pago por lavado y que la empresa esta no tenga datos. Solo tiene dos opciones. O pone el mismo precio por lavado que el competidor o está muerta. Y si pone el mismo precio que el competidor y no tiene datos, no sabe si va a ganar dinero o no. El dato es absolutamente clave para ser competitivo en este nuevo mundo. Hay que empezar a tener datos ya. Ese es nuestro consejo, ¿vale? Bueno, y esta transformación se hace con personas, con los que estamos aquí. ¿Vale? Esto no lo hace la máquina, esto lo hacemos nosotros. Y este es uno de los grandes cambios. ¿Vale? Y el cambio lo tiene que hacer el director general. ¿Qué suele pasar? Que en las empresas grandes, más de 1.000 millones de euros de facturación, que me imagino que en Portugal habrá unas, no sé, entre 8 y 12, en España hay 93 y en el mundo solo hay 7.000, bueno, pues estas empresas ya tienen sus estructuras y sus personas bien formadas para hacerlo, pero la mayoría de las empresas pequeñas y medianas no lo hacen. Y entonces el que tiene que hacerlo es el director general. Y el director general en las empresas pequeñas y medianas está todo el día resolviendo problemas, haciendo gestiones del día a día y no piensa en lo que va a venir. Y es importantísimo que salga del día a día y que se ponga a pensar en el tema digital. ¿Vale? Ahora las preocupaciones que tiene un CEO es un director general, es buscar nuevos mercados, cómo integrar la transformación digital, crecer, especialmente con el crecimiento inorgánico, cómo va a ser su organización del futuro, el talento y la marca. ¿Vale? Pero sobre todo, tiene que tener una visión, vamos a decir, holística. ¿Qué está pasando hoy? Que vamos a las empresas y el director de operaciones está haciendo una prueba de realidad aumentada, el director de informática está haciendo unos análisis en el cloud con Big Data y el de mantenimiento está haciendo una gestión de piezas a través de la digitalización. No sirve. No sirve. Hay que tener una visión completa de la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque si empezamos a hacer cosas muy concretas, la podemos hacer con arquitecturas que no sean abiertas y entonces sí es un problema. ¿Vale? Entonces el director general tiene que ver exactamente cuál es el modelo de negocio que quiere hacer y a partir de ahí empezar a desarrollar y a desplegar las tecnologías. ¿Vale? Y ese es el trabajo del director general, no del director de informática ni del director de operaciones. ¿Vale? Esta es la clave, de verdad. Yo trabajo en España, trabajo en lo que ha dicho antes Rogerio, que era Creciendo. Creciendo es una iniciativa del gobierno español para ayudar a las empresas medianas a poder multiplicar sus ventas por 2 y por 3 en los próximos 5 años. ¿Vale? En España hay unas 3.500, 4.000 empresas medianas. Y nos hemos dado cuenta que o es el director general, el CEO, el que quiere hacer el cambio, o si no la empresa no lo va a hacer. ¿Vale? Y también necesitamos otro tipo de profesionales. Hasta ahora, como estábamos en sectores, los profesionales pues conocían muy bien sus tecnologías y se relacionaban de arriba abajo. ¿Qué ha pasado ahora? Que como entran las tecnologías digitales, y vamos a ver ahora con el ecosistema, pues necesitamos
tener relaciones de todo tipo. Y como además las tecnologías pues, están apalancándose y madurando al mismo tiempo, pues necesitamos un tipo de gente completamente diferente. Gente que sea flexible, entusiasta, resistente al fallo, que además trabaje por proyecto, que sea además rápida, que sea capaz de co-crear, de colaborar, de coordinar, que sea híbrido. Esto suena un poco así, pero bueno, híbrido es que sepa de operaciones y que sepa de informática, ¿vale? Digo por lo del híbrido, una persona híbrida, pues bueno. Luego, que sea que aprenda mucho, ¿vale? Que sea self-training. Las empresas no vamos a ser capaces de formar a nuestros trabajadores en todo. Vamos a tener que ser nosotros mismos, los trabajadores, los que nos tengamos que autoformar. No vamos a ser capaces de llegar a todo. Y por último, que seamos capaces de generar valor. Y esto es transformar la información en conocimiento. Entonces, esto solo se puede hacer si tienes capacidades que llamamos blandas. Hasta ahora teníamos relación cliente-proveedor y a partir de ahora tenemos relaciones de par a par. Entonces ya no vale lo de ordeno y mando, sino que tenemos que tener una serie de capacidades de inteligencia emocional, de conocernos nosotros mismos y saber el impacto que tenemos en los demás, porque si no, no va a funcionar. ¿Vale? Y además, antes de entrar en el ecosistema, en el talento está ocurriendo, no sé si os pasa a vosotros, pero está ocurriendo que las personas que tienen realmente capacidades, vamos a decirlo hoy en día, tecnológicas, que aporten un valor diferencial, están están polarizándose. O van a las grandes multinacionales que les ofrecen, o les ofrecemos, conocimientos técnicos, multiculturalidad, relaciones internacionales, formación, etcétera, o están yéndose a las startups, que le dan sentido de pertenencia, que tienen well-being, que tienen mucha más libertad, y las empresas medianas son incapaces de atraer ese talento. Y este es un gran problema, ¿vale? Es un gran problema en el que, pues otra vez, el director general tiene que crear el entorno para que ese talento se pueda desarrollar dentro de las empresas medianas. Y aparece el ecosistema, que como os he dicho, al aparecer las tecnologías digitales y las plataformas, pues entran en todos los sectores. Y esto es lo que ha cambiado, otra de las cosas que ha cambiado. Y cambia sobre todo porque el ecosistema es una comunidad dinámica, entran y salen actores, de agentes diversos, universidades, centros tecnológicos, freelancers, que crean valor desde una relación completamente diferente. Y esta relación completamente diferente es la que hace que entramos en una posición de win-win, o si no, esto no funciona. ¿Vale? Y es otro de los grandes cambios que estamos viendo. O sea, el rol del director general, el talento y la gestión del ecosistema, una vez de que hemos entendido que los datos son los que definen la competitividad desde el punto de vista de eficiencia y desde el punto de vista de estrategia. Y voy a entrar un pelín ya, y termino, que no sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien, Rochero? Vale, me está diciendo que termine. Y termino ya con el tema de disrupciones. Bueno, hay un pequeño riesgo, vamos a decir, sobre todo en países en los que las empresas pequeñas y medianas son un porcentaje importante, como es Portugal, o es España, o es Italia. No así Francia, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Inglaterra. Y es que las empresas pequeñas y medianas están de alguna manera, son vulnerables, o somos vulnerables. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a haber disrupciones tecnológicas que van a venir, y las empresas medianas en las industrias, una empresa de 100 millones o 200 millones de euros, puede tener en su departamento de I+D 10, 15, 20 personas. Es imposible que esas personas, que conocen muy bien su proceso y sus tecnologías de proceso, conozcan todas las tecnologías digitales. Entonces, necesitan de alguna manera que haya alguien que les acompañe en estas disrupciones tecnológicas. Como os he dicho, el problema del talento y otro riesgo que tenemos, que tienen las empresas españolas, portuguesas
es las fusiones y adquisiciones. Si en España os decía que había 3.500 empresas de más de 50 millones de euros, en Alemania hay 12.000, en Inglaterra hay 10.000 y en Francia hay unas 6.000. Entonces hay un riesgo de que estas empresas mucho más grandes compren a empresas más pequeñas. ¿Vale? Y bueno, y se va a incrementar la competitividad. Pero hay una ventaja muy importante que os he comentado antes, y es que ser pequeño en estos momentos tiene muchas ventajas, porque si eres capaz de llevar las propuestas de valor rápidamente al mercado. Si somos capaces de hacer eso, vamos a ser líderes, porque en estos momentos no hay, y eso nosotros que somos una multinacional y que vemos todos los países, no hay empresas, a pesar de lo que aparezca en los periódicos, etcétera, que estén en estos momentos teniendo propuestas de valor avanzadas desde el punto de vista digital. No hay. Hay algunas grandes que lo tienen, hay algunas áreas funcionales, departamentos de algunas empresas que también lo están haciendo, pero no hay nadie, muy pocas empresas que estén teniendo esa propuesta de valor global, ¿no? Si nosotros somos capaces de estas medias empresas, pequeñas y medias empresas, de darles una propuesta de valor tecnológica en la que tengan una serie de aspectos, monitorización, geolocalización, todo tipo de consumos, que integren todo tipo de productos, que integren las diferentes nubes, etcétera, etcétera, esa empresa puede ser líder hoy en día en el mercado. ¿Vale? Por lo tanto, es una gran oportunidad, pero es un gran cambio. Entender el dato, el rol del CEO, el talento y el ecosistema. Si lo hacemos, Portugal se desarrollará y sus empresas medias y pequeñas conseguirán ser líderes en su sector, seguro. Muchísimas gracias. Good morning. Sí, soy moderador. ¿Cómo está? Vamos a hacer en inglés. Para hacer en inglés. Hablas en portugués con ellos y conmigo en inglés, si quieres. Hacemos en inglés. Creo que... Anda, deja Buen de día. que sea mejor portugués, así la gente entiende. O en castellano. Bom dia e bem-vindos à parte da mesa redonda deste Executive Breakfast. O meu nome é Shrikesh Laxmidas, sou o diretor adjunto do Jornal Económico. Antes de mais, gostaria de agradecer à PDC o convite para participar nesta manhã tão interessante, com temas tão profundos e largos. Depois temos já ouvido as boas-vindas do Presidente da PDC e os discursos iniciais, incluindo do Keynote Speaker. Vamos passar a um ilustre painel. Temos uma baixa, mas temos uma compensação. Portanto, vamos fazer isto bilingue. Combinamos aqui que fazemos algumas perguntas em português, outras em inglês e vamos orientando entre as línguas. Começo por apresentar o nosso Keynote Speaker, já ouviram quem é, não vou apresentar em mais detalhe. Temos o Dr. Engenheiro Carlos Costa Pina, vogal da Comissão Executiva da Galp Energia. Paulo Clímaco Lilaia, CEO da Farmacêutica Generis, e Rafik Daoud, cofundador da Andandi. Obrigado a todos por estarem aqui. Vou começar com uma pergunta alargada para os três membros do painel. Se pudessem passar 2 ou 3 minutos a explicar um bocadinho. Estamos aqui desde a inovação até a energia, a farmacêutica, a moda, a indústria. E ouvimos falar muito sobre o tema do debate, que é empowering as indústrias no futuro. Em cada uma das vossas áreas, como é que Portugal está a fazer isto? Como é que estamos a dar poder à indústria no futuro? Carlos. Bem, muito bom dia a todos. Muito obrigado, antes de mais, à PDC
enfim, pelo convite para estar aqui hoje. Eu começaria só com uma precisão, eu não sou engenheiro. Desculpa, portanto, a minha nós conhecemos há formação, anos, foi um erro meu. a minha formação de base é jurídica, portanto, aliás, até pode parecer um pouco estranho estar aqui, mas a verdade é que já não é a primeira vez na minha vida em que, enfim, responsabilidades mais de gestão, tenho que levar também os sistemas de informação e, portanto, julgo que é um pouco nessa qualidade que aqui me encontro. Eu, enfim, antes de mais gostaria de dizer o seguinte, dá-se hoje a coincidência de, neste momento em que estamos aqui a discutir estes temas, em paralelo decorre uma outra sessão em que o Governo português está a apresentar o chamado Roteiro Nacional de Baixo Carbono, no fundo com a apresentação dos objetivos e das metas de descarbonização da economia para 2050. E eu refiro isto para dizer o seguinte, no setor em que me encontro, portanto, e no caso da atividade da Galp, portanto, uma empresa de petróleo e gás, ou uma empresa de energia, mais genericamente, este é claramente o principal, ou um dos principais desafios com que nós hoje estamos confrontados. Na medida em que o paradigma do mix energético primário está claramente em mudança por força da redução da utilização dos combustíveis fósseis. E nesse sentido, nós estamos, digamos, também a adaptar-nos com a velocidade também que o momento exige, quer no que diz respeito ao reforço da utilização de gás natural no nosso portfólio, quer no que diz respeito ao reforço do peso das renováveis, em especial do solar, no nosso portfólio, e em terceiro lugar, porque, digamos, os desafios da descarbonização não podem ser vencidos sem o recurso à tecnologia através da digitalização. E, portanto, a digitalização é a par da descarbonização também por essa mesma razão, um dos principais desafios com que estamos confrontados. Mas, como foi dito há pouco na apresentação do nosso keynote speaker, a verdade é que a digitalização também é uma questão de tecnologia, mas não é apenas, e se calhar não é principalmente, uma questão de tecnologia. As escolhas tecnológicas, sob esse ponto de vista, até podem ser as mais fáceis. A questão passa pela definição prévia daquilo que queremos fazer com o nosso negócio e de que maneira queremos usar a tecnologia ao serviço da otimização do nosso negócio. Eu, sem querer tomar muito tempo, porque, enfim, depois teremos a oportunidade, se assim entenderem, de verem um pouco com mais detalhe algumas das iniciativas que estamos a fazer no domínio da digitalização, precisamente para nos prepararmos para o futuro. Eu sublinharia basicamente que a nossa agenda interna de transformação digital passa por 4 dimensões fundamentais. No que diz respeito ao ambiente de trabalho e, portanto, relação com os colaboradores, à relação com os clientes, otimização de processos e transformação de produtos e serviços. Portanto, é ao nível destas 4 dimensões que nós estamos verdadeiramente a atuar. Ao nível do posto de trabalho, preparando-nos para, digamos, o verdadeiro posto de trabalho digital, em que hoje, enfim, tradicionalmente o posto de trabalho era um monitor, um teclado e um rato. Hoje em dia é muito mais do que isso. O posto de trabalho tem praticamente o dom da ubiquidade, em que o colaborador tem que ter flexibilidade e versatilidade para trabalhar numa lógica de multi-device, independentemente do ponto em que se encontrar, e onde cada vez mais estão disponíveis funcionalidades conversacionais em linguagem natural, seja a nível de texto escrito, seja com voz. Na relação com os clientes, cada vez mais melhorando a experiência do cliente e desmaterializando, digamos, a relação, colocando também mais acessibilidade sob o ponto de vista tecnológico. E na otimização de produtos, na otimização de processos e na transformação de produtos, um exemplo prático num ambiente industrial e com uma logística relativamente pesada como aquela que nós temos, em tudo o que tem que ver com os temas de gestão de ativos, onde cada vez mais, digamos, o recurso aos chamados gêmeos digitais para otimizar a gestão de ativos, melhorar a nossa capacidade de manutenção dos equipamentos e, com isto, aumentar o nível de eficiência do processo é um ponto fundamental. Ao nível de transformação de produtos e serviços, preparando-nos, como estamos a fazer,
para os novos desafios, não só da mobilidade elétrica, mas também, se quisermos, da mobilidade partilhada, em que o paradigma também do comportamento, da forma como usamos a mobilidade, está em transformação acelerada. Enfim, isto, entrando no detalhe, estaríamos aqui toda a manhã e se calhar não seria suficiente, mas eu também não queria tomar demasiado tempo e ficava com este comentário inicial para já. Obrigado, Carlos. Paulo? Bom, aqui, da parte do posso dar aqui alguma panorâmica, muito obrigado pelo convite, dar aqui alguma panorâmica da parte da indústria farmacêutica e da saúde também. A Generis é uma empresa farmacêutica. Temos passado por um processo interessante porque dá uma ideia de quanto a digitalização e a tecnologia, a modernização das empresas é interessante. A Generis é uma empresa que vai faturar este ano já não muito longe de 100 milhões de euros. Temos quase 400 pessoas a trabalhar e hoje está integrada numa das grandes empresas globais de medicamentos genéricos, que é o Grupo Aurobindo, que é uma empresa indiana. Mas sempre foi assim. Era uma empresa tipicamente portuguesa, familiar, que teve os desafios da sucessão. E, portanto, com todos esses desafios da sucessão, o principal, o maior acionista, que era o pai de uma família, resolveu vender a empresa a uma private equity, e foi exatamente aí que eu entrei, que foi a Magno Capital, e de 2010 a 2017 a empresa foi uma private equity e agora, portanto, está numa grande empresa global. Uma das coisas que eu próprio, e antes eu tinha a experiência de ter trabalhado fundamentalmente em empresas alemãs e alemãs suíças, uma das coisas que verifico é que realmente a digitalização e a incorporação de tecnologia nas empresas é absolutamente crítica. E, portanto, as empresas ou são rápidas a fazer isso ou vão, obviamente, ficar pelo caminho. No caso da indústria farmacêutica, além da questão da digitalização da tecnologia, a escala é também muito, muito importante. Em algumas atividades, em alguns negócios, isso não acontece, mas aqui acontece. Posso dar um exemplo. Eu vinha de uma grande empresa alemã, entrei na Generis em julho de 2010 e a primeira pergunta que foi é quantas embalagens de medicamentos tínhamos produzido. E o diretor industrial disse-me, bastante satisfeito, tínhamos produzido 10 milhões e meio de embalagens naquele ano. Eu vinha de uma empresa que só numa localização, em Ulm, onde nasceu o Einstein, produzia 500 milhões de embalagens por ano. E, portanto, isto a indústria é estar absolutamente acabado. Portanto, é preciso ter escala e é preciso ter também tecnologia. E digitalizar, ter informação, ter dados, trabalhá-los e consegui transformá-los em alguma coisa verdadeiramente produtiva. Neste momento temos também uma experiência muito interessante. A Generis tem a parte comercial, tem uma fábrica cá, vai fazer este ano cerca de 25 milhões de embalagens de medicamentos, mas para o grupo vai ser o hub industrial para a Europa. Vai ser localizado aqui em Portugal. Estamos na Venda Nova Amadora, temos 10 mil metros quadrados, onde temos a parte administrativa e a fábrica, e para ter uma ideia de escala, o terreno foi comprado em Rio Maior, são 100 mil metros quadrados. Portanto, também para dar uma ideia em termos de dimensão de fábrica, em vez de fazermos 25 milhões, podemos passar a fazer tipo 150 a 200 milhões de embalagens por ano. Uma das coisas que a mim me fez alguma confusão no início é porque é que uma empresa indiana, com 18 ou 19 fábricas, ainda vinha fazer uma fábrica, uma indústria em Portugal. Isso, aparentemente, do ponto de vista de custo, não era todo, ou não devia ser, teoricamente, todo competitivo. Obviamente que há questões de dispersão geográfica, questões de segurança de abastecimento, mas há aqui um fator muito importante, que é a incorporação da digitalização e da tecnologia. Nós podemos ter um equipamento que, para um leigo, é semelhante, nós podemos ter o equipamento e 2 pessoas a operar o equipamento. Se formos a determinadas localizações, podemos ter 8. O que já quer dizer que nós podemos pagar 4 vezes mais às pessoas. E, portanto, eu próprio trabalhei bastante na simulação, portanto, como é que nós podíamos tornar a unidade industrial em Portugal verdadeiramente competitiva em termos de custo, ou seja, não ser apenas uma questão geográfica, mas ter uma questão de custo, e temos percebido, que há aqui 2 coisas que é preciso conjugar. Por um lado, introduzir muita tecnologia, muita digitalização, muito trabalho de dados, e depois ter escala. Se tivermos estas 2 coisas, provavelmente, num determinado momento, as empresas europeias têm capacidade de ser competitivas por custo com localizações que hoje são ainda mais económicas. Mas implica isto, escala. A indústria sem escala não se consegue atingir custos baixos e uma fortíssima incorporação de tecnologia.
Para isto é fundamental ter recursos humanos preparados para trabalhar com tecnologia. E isso em Portugal, no geral, nós temos disponível. Conseguimos farmacêuticos, químicos, biólogos, engenheiros, ao nível do melhor que temos, que se encontra a nível mundial. Às vezes até uns dos nossos problemas é as pessoas irem para empresas alemãs, para inglesas, francesas e por aí fora. Portanto, a digitalização é absolutamente fundamental, a incorporação da tecnologia também, e se conseguirmos em conjunto com a tecnologia que existe disponível, temos recursos humanos suficientemente preparados para trabalhar com essa tecnologia, acho que temos a vantagem de realmente de sermos um país pequeno que pode fazer com que muitas coisas aconteçam mais rapidamente. E a velocidade hoje em dia é absolutamente crítica. Muitas vezes é ou fazer rápido ou não conseguir sobreviver. Muito obrigado, Paulo. Rafik? Muito bem, tentando dar aqui um bocado a nossa visão para tentar responder à pergunta como é que está o setor do calçado em particular, que é aquele que nós operamos no que diz respeito à digitalização e a esta nova economia que aí vem. E a forma mais simples de responder a esta pergunta é explicar em 1 minuto a história da Andende. E nós somos uma empresa muito pequena, temos 2 anos de existência, ou seja, somos uma pequena startup que está a começar ao lado aqui de empresas enormes. E a nossa ideia era fazer calçado par a par, customizado. Será que isto funciona? Não funciona? Vamos lá, vamos tentar, vamos fazer um site e ver se isto vende. Estamos num dos principais países produtores de calçado. Nós exportamos 2 bilhões de euros de calçado, muito pouco, uma fração muito mínima com marca própria, ou seja, trabalhamos para marcas terceiras, italianas, francesas e por aí fora. Temos das melhor produção em termos qualitativa, mas quando eu aproximei toda a indústria do calçado com esta ideia de vamos fazer par a par, era um bocado como fazer o pitch das tartarugas ninja nos anos 90. 4 tipos que são tartarugas dos anos... Tipo, está louco. E passaram 2 anos, o nosso modelo está um bocadinho mais provado e um bocadinho mais consolidado. Ou seja, nós passámos rapidamente de vender 10 pares por mês para fazer 3.500 pares o mês passado, num mês só, de falar de vendas. Tínhamos um produtor que, na realidade, foi o único que quis trabalhar connosco, ou seja, mais nenhum quis trabalhar connosco, não foi porque escolhemos este, porque é o melhor preço, é o mais competitivo, mais ninguém quer fazer isto, fomos lá para dentro tentar trabalhar isto para o ajudar a fazer par a par, e com perto de 10 milhões de euros de faturação projetados para o próximo ano, estamos neste processo estamos neste momento a ir para a indústria e a criar a nossa própria fábrica. E a razão não é porque queiramos ser industriais, a razão não é porque queiramos verticalizar e ganhar mais margem, a razão não é porque queiramos dar um serviço mais controlado e uma experiência mais vertical ao consumidor, a razão é porque não conseguimos outro produtor que nos faça os sapatos desta forma, naquela que é uma das maiores indústrias do país. Ou seja, esta é um bocado a minha visão de um todo. Claro que há exceções e há operadores de toda a natureza. Ainda é um setor que está particularmente não preparado para esta revolução que aí vem. Por acaso, leva-me mesmo à minha primeira pergunta, que é relacionada com um dos pontos que o Josu tinha na sua apresentação, que é qual a importância da indústria na economia portuguesa e como é que essa indústria, esse papel da indústria pode ser melhorado ou a competitividade da indústria na nossa economia pode ser melhorada pela digitalização. Ponho a pergunta um bocadinho a todos. Carlos, se calhar pode começar. A indústria... Porque pensava que a pergunta era para o Rosu, peço perdão. A pergunta é dele, na realidade. Mas podemos começar por aí e voltar para... Como é que a indústria pode aproveitar a digitalização? Sim, qual é a importância da indústria na economia portuguesa? Tendo feito parte de governos e etc. Sim. Qual é o peso da indústria na economia portuguesa e como é que esse peso pode ser melhorado ou a competitividade pode ser melhorada pela sua transformação digital? Bom, enfim, é sabido, é público e notório que na estrutura da economia portuguesa a componente mais relevante é a componente dos serviços e, portanto, a indústria, não só em Portugal como na Europa, tem um peso relativamente pequeno. Até havia, digamos, um objetivo estratégico, não apenas do governo português no passado, como até da União Europeia, de até 2020 ter o objetivo mítico da indústria representar cerca de 20% do produto. E acho que não estamos efetivamente lá. O que cria também algumas vulnerabilidades, bem entendido.
De qualquer modo, enfim, as questões da localização da indústria têm que ver muitas vezes com a competitividade do ponto de vista de custos e de oferta de mão de obra. Agora, é verdade também que este novo modelo de recurso à tecnologia e a soluções digitais podem conferir, digamos aqui, um elemento de otimização que tende a neutralizar algumas desvantagens competitivas do mundo desenvolvido relativamente à domiciliação de atividades industriais. Agora, eu creio que no caso português, há aqui, digamos, e olhando, enfim, do ponto de vista, se quisermos, mais macro, há aqui oportunidades que devem ser tidas em conta. Enfim, agora que na União Europeia estão a começar a discutir-se as novas perspectivas financeiras para o período 2021-2027, em que vamos ter mais de 650 bilhões de euros dedicados, de fundos dedicados a investimentos em projetos estruturais e infraestruturantes da economia europeia, e onde muito dessa componente assenta precisamente em questões ligadas à transição energética, às alterações climáticas e ao tema da revolução digital. Eu creio que há claramente aí uma oportunidade que o país e, portanto, as empresas podem aproveitar. E é uma oportunidade que, até de um ponto de vista um pouco assimétrico, pode ser tanto mais aproveitada pelas micro, pequenas e médias empresas do que pelas grandes, atendendo que o nosso tecido empresarial, 99,9% do tecido empresarial português são micro e pequenas e médias empresas e, portanto, as grandes, e não obstante o movimento de concentração, de consolidação que o Rosu há pouco também referiu na apresentação, as grandes empresas são de facto em número diminuto. E há claramente aqui uma oportunidade. Nós, se olharmos, por exemplo, para os índices de produtividade na economia portuguesa, verificamos que a produtividade por hora trabalhada em Portugal é de cerca de 70% daquilo que é a média da União Europeia. Estamos a falar da média, já não estamos a falar dos países com índices mais elevados de produtividade. Portanto, o que significa que, claramente, o recurso à tecnologia e o recurso, designadamente, a fundos europeus, que na próxima década vão estar à disposição para investimento e reforço da capacidade tecnológica das empresas, são claramente uma alavanca que deve ser usada. Dito isto, as empresas são o resultado também da sociedade e da estrutura económica em que vivemos, e nós aqui temos, efetivamente, algumas vulnerabilidades. É preciso não esquecer que cerca de 50% da população portuguesa não conclui ou não concluiu o ensino secundário. Essa taxa era de 80% há 18 anos atrás. Mas ainda assim os 50% comparam ou são mais do dobro daquilo que se verifica na média da União Europeia. No número de patentes, por exemplo, Portugal ocupa um modesto 30º lugar no contexto europeu. E, enfim, nós, país, nós, sociedade, muitas vezes queixamos-nos naturalmente dos governos, mas a verdade é que mesmo o investimento das empresas em investigação e desenvolvimento em Portugal é cerca de metade daquilo que é o investimento feito, em média, nas empresas, portanto, nos setores privados, se quisermos, da União Europeia. Portanto, há aqui, claramente, há uma oportunidade, mas tem que haver também, digamos aqui, uma aposta e alocação de recursos de forma estratégica das empresas portuguesas para responder a esse desafio. Para esse objetivo. Eu pensava que ia ser aqui interpelado com uma questão um bocadinho mais micro relativamente à Galp. Pensava que, efetivamente, a questão era para o Rosu e, portanto, tive que falar um pouco de uma perspectiva mais macro, mas este era o comentário que eu faria a propósito desse desafio. Já voltamos à pergunta micro. Que me colocou. Daquilo que tenho observado, inclusive vivido, no caso das genéricas, indústria farmacêutica, que a minha percepção é que o setor industrial vai levar mais ou menos o mesmo destino que levou o setor agrícola. Ou seja, havia, antes do 25 de Abril, cerca de 40% da população trabalhava na agricultura ou ligada à agricultura. Hoje são cerca de 3% e produz 6 vezes mais. E provavelmente a indústria, uma grande parte da indústria, irá pelo mesmo caminho. Ou seja, vamos ter capacidade de produzir cada vez mais, mas vamos ter cada vez menos pessoas, muito mais qualificadas a trabalhar na indústria. Portanto, do ponto de vista de geração de riqueza, acho que a tendência é claramente positiva, pelo menos para as empresas que se prepararem adequadamente, e aqui a questão da educação e da formação das pessoas é absolutamente crítica. Portanto, um operário
daquilo que era um operário há 20 ou 30 anos atrás, hoje não faz sentido em qualquer empresa moderna. Quer dizer, nós começamos já a questionar se pessoas com o 12º ano fazem sentido nas nossas empresas, porque são pessoas que entram hoje, mas têm de estar preparadas para crescer com o crescimento da tecnologia. Portanto, esse desafio é um desafio muito grande, mas claramente as empresas vão ser mais tecnológicas, vão ser mais digitalizadas. Outra coisa também depois que é interessante é, vamos ter empresas muito mais tecnológicas, muito mais digitalizadas, com muito maior produtividade, muito maior, provavelmente, exportação, mas temos uma dificuldade. Qual é a velocidade a que nós conseguimos fazer isto? E isto nós sentimos todos os dias na empresa. E uma coisa há bocado tinha dito interessante, que é, nós precisamos de o fazer de uma maneira contínua e gradual. Portanto, nós não podemos estar em permanência a criar disrupção na empresa. Um exemplo, nós temos na Generis, à segunda-feira, a reunião de direção. Portanto, somos 10 direções, à segunda-feira, religiosamente, ou quase, às 11h30, sentamos-nos à mesa até à 1 da manhã para coordenar as atividades. Uma das questões que saiu ontem é que cada departamento tem necessidades de IT, algumas coisas digitalizadas, tecnologias, aplicações, etc. Quando consolidámos aquilo, temos 30 aplicações que são necessárias. Estão a ver? E assim, como é que nós pomos 30 coisas num tempo útil? E como é que a empresa continua a funcionar? Não é? Porque às vezes quando nos sentamos com as pessoas das tecnologias, com o departamento da IT, a ideia é que o departamento da IT seria o core da empresa e a empresa parava um ano para estarmos completamente atualizados. Isto é absolutamente impossível. Portanto, nós temos de continuar com a atividade normal da empresa e temos de, ao mesmo tempo, não é opcional, fazemos uma coisa ou fazemos outra. Não, nós temos de fazer as duas coisas em simultâneo. E é como é que nós mantemos a atividade da empresa, que é produzir medicamentos e vender medicamentos, e, simultaneamente, vamos incorporando digitalização e tecnologia. Não é? Até agora não tem sido, às vezes, muito fácil, porque a percepção que nós temos é, em vez de fazermos uma incorporação contínua, nós funcionamos um pouco como a antiga economia, que é aos solavancos. Não é? Para um bocado e incorpora, depois para outro bocado e incorpora, e andamos sempre salto em salto, quando o que precisamos é arranjar, no fundo, plataformas tecnológicas, uma digitalização que é progressiva e contínua, onde vão ser feitas pequenas melhorias contínuas ao longo de cada dia, ao longo de cada semana, e chegamos ao final de cada ano, demos um salto tecnológico que tem um impacto grande na empresa. Portanto, há aqui ainda desafios, que é como é que esta progressão se faz, sem demasiados travões ao normal funcionamento diário da empresa e das empresas. Há aqui um tema que surge muitas vezes em qualquer uma das apresentações, comentários, que é a questão da velocidade. Este novo mundo exponencial não é compatível com certas velocidades. E nós somos bem um caso disto. Isto é, nós podíamos crescer muito mais depressa do que estamos a crescer. Nós queríamos crescer muito mais depressa do que estamos a crescer. Eu passo uma boa parte dos meus últimos 6 meses a falar com capitais de risco internacionais, americanos e por aí fora, em que lhes tenho que explicar que este negócio é tudo muito giro, faz tudo muito sentido, é tudo digital, nós não temos nada físico, mas eu tenho que produzir sapatos. Ou seja, se não tiver produção de sapatos, não serve de nada tudo isto. E o principal bottleneck do nosso negócio é a produção de sapatos. Ou seja, estamos aqui de volta, agora temos que fazer uma indústria. Mas isto não é suposto ser para capital de risco. Normalmente é um setor que não é olhado por uma capital de risco, ou seja, não permite crescimentos exponenciais muito acelerados. No nosso modelo de negócio, o principal bottleneck tem sido esse. Nós temos que ter indústria para ter sapatos. Não vale a pena escalar uma coisa vezes 50, vezes 100, vezes 200, porque se não houver indústria que acompanhe, nada feito. A solução que encontramos, isto aí vinha a questão da velocidade, é que a velocidade a que o mundo está a mudar, a velocidade a que as startups como a nossa, e a nossa é uma coisa muito pequena, mas como tantos outros exemplos que chegam a 100 milhões, a 1 bi, em faturação em 4, 5 anos. Ou seja, não é uma coisa há 10 anos, é 4, 5 anos. Warby Parker, Allbirds, Bonobo. Allbirds fez em 2015, faz calçado clássico. Lançado em 2015, fechou agora uma ronda de 50 milhões de euros, uma valorização de 1,7 bis. Ou seja, isto é em 2 anos. Isto é um paradigma novo. A indústria vai ter um bocado que acompanhar, na minha opinião, esta velocidade, às vezes, de eu compreender na pele o quão complexo isto é. Sendo que a solução que nós encontrarmos é a única forma de termos a indústria a trabalhar à nossa velocidade, porque é a velocidade do cliente, não é a velocidade da Andendi. A nossa velocidade é, olha, vamos nós para a indústria e vamos aprender a fazer sapatos.
porque a velocidade passou a ser a principal currency no meio disto tudo. ¿Querrías decir algo? Claro. Sí, he entendido algo bien. A ver, para mí lo que es importante es que cada empresa se dé cuenta de la importancia que tiene para ella la digitalización. ¿Por qué? Porque le puede echar del mercado. Esa es la... Porque, como decía antes, una cosa es la eficiencia, es decir, que vamos a tener que mejorar, etcétera, pero eso posiblemente no nos saque del mercado. Lo que nos puede sacar del mercado es que haya una disrupción, y esa disrupción es que alguien oferte el mismo producto que nosotros con un modelo de negocio diferente, es decir, que le ofrezca al cliente pues, el pago por uso, lo que decía antes. Entonces, para mí depende de cada industria, hay unas claves, ¿no? Pues igual en la parte de farma es importantísimo el tema del software para lo que es la producción y el tema de la trazabilidad, y eso posiblemente pueda solucionarse con el blockchain. Entonces, bueno, eso puede ser una disrupción. En los fabricantes de maquinaria eso no tiene tanta importancia. Lo que tiene importancia es la monitorización, la documentación que lleves y el predictivo, es decir, que puedas hacer mantenimiento remoto. Entonces, la clave para esa empresa es esta. Y en las empresas más de proceso, la clave es el consumo de energía, la eficiencia energética y el mantenimiento predictivo de aquellos activos que son electrointensivos. Entonces, depende de cada industria, tiene una serie de claves, pero hay que anticipar esa clave porque esa clave puede ser atacada por una tecnología disruptiva y dejarte fuera del mercado. No esperemos, desde mi punto de vista, a que la administración haga nada. Cada empresa puede ser competitiva hoy. Todas las tecnologías están disponibles hoy, todas. Es decir, tenemos más tecnologías de las que podemos incorporar. Lo que tenemos que hacer es ser valientes, a mi modo de ver, y empezar a digitalizar. Lo más importante, la clave de cada una de las empresas que he dicho, y a partir de ahí hacer propuestas de valor que sean diferenciales y ser nosotros los que lo hagamos, porque nuestros competidores en otros países hasta el momento no lo están haciendo. Falavas da liderança dessa transformação na indústria vir do CEO, portanto é um conceito top-down. É uma coisa geracional também, especialmente na indústria. Em Portugal temos, como o Paulo estava a dizer, a indústria diminuiu de tamanho, alguma dela foi vendida para fora e o que me parece é que houve algum atraso, e Portugal sofreu esse atraso por causa do lag geracional. Os CEOs eram de outra geração. Como é que se faz essa adaptação agora? Como é que se criam esses CEOs que tenham essa capacidade de fazer a transformação? A ver, el CEO tiene que darse cuenta que, sobre todo en las empresas, el CEO de Galp sabe perfectamente y sus colaboradores, Carlos, etcétera, saben perfectamente qué tienen que hacer, pero las empresas pequeñas, incluso de menos de 100 millones o 200 millones de euros de facturación, el director de compras, no sé si hay alguno aquí, pero el director de compras piensa en comprar lo mismo este año más barato que lo que compraba el año pasado. El director técnico piensa en que las horas que tenía de ingeniería siga haciéndolas las mismas. Como tú vengas a proponerle algo que tenga más valor, pero consuma horas de su ingeniería, te va a decir que no, aunque sea bueno para la compañía. Con el comprador, aunque vayas con una solución que es mejor para la compañía y no la puede comparar o no es más barata que la anterior, no te la compra. El único que es capaz de tener una visión holística de la compañía es el director general. Todos los demás, la mayoría, funcionan también por presupuesto. Si no tienen presupuesto, no lo hacen. Y el que tiene presupuesto muchas veces hace lo que él cree que debería hacer. Voy a probar realidad aumentada. No. Visión global. ¿Qué es lo que más importante? Para el OEM, para un fabricante de maquinaria, ¿qué es lo más importante? Monitorización, vale, pues voy a ver qué tengo de sensórica, qué tengo de conectividad y aplico analítica para mantenimiento. Eso es barato
Es fácil de hacer con una prueba de concepto y te da una ventaja competitiva muy potente, pero lo tiene que hacer el director general, el CEO. Es la clave, de verdad, es la clave. Tiene que salir del día a día y subir un poquito más. Si no, va a estar fuera del mercado. Passar esta pergunta para este lado, de 3 empresas de escalas completamente diferentes. Carlos, vou começar por si. Uma empresa grande, cotada, multinacional, numa área de commodity, industrial e tecnológica. Como é que este sistema de top-down tem vindo a acontecer da transformação digital da Galp? Enfim, no caso da Galp, eu creio que a situação não será muito diferente daquilo que se verifica também noutras empresas. A agenda de transformação digital é claramente uma agenda liderada pelo CEO da empresa, nem poderia ser de outra maneira, porque precisamente uma agenda de transformação digital tem necessariamente que englobar um conjunto de valências muito diversificadas e uma visão de alto nível, até quanto ao futuro estratégico da empresa. E, portanto, não é apenas uma questão de escolha de tecnologia, não é apenas uma questão de modelo de negócio, não é apenas uma questão de cultura da própria empresa. É o conjunto de tudo isso. E, portanto, daí a liderança ter que vir necessariamente de cima. Mas há um aspecto que é para nós, digamos, um desafio importante, tal como outros setores estão a passar pelo mesmo, designadamente o setor financeiro, com as empresas mais tecnológicas também que estão a entrar nesse setor. A mesma coisa, tal o que sucede com as fintech, também está a acontecer com as chamadas energy tech. Portanto, isto para dizer o seguinte, para dizer que nós muitas vezes temos uma ideia de tudo muito arrumadinho, muito compartimentado, de vários setores de atividade, quais são as empresas que estão nesse setor, quais são os concorrentes, qual é o benchmark em função de padrões de comparabilidade. A verdade é que o mundo atual é muito mais complexo do que isso. E nós, Galp, quando hoje em dia fazemos exercícios de benchmark, não nos restringimos única e exclusivamente às empresas que atuam no nosso setor ou que de forma convencional são mais comparáveis connosco. Isto é, o nosso exercício de benchmark é, digamos, muito mais transversal. Analisamos empresas que não estão sequer no setor da energia, mas onde nós sentimos que têm ofertas e têm níveis de serviço que podem perfeitamente cruzar com uma oferta de serviços de energia como aquela que nós fazemos. E mais do que isso, enfim, se não temos cuidado, uma empresa mais pequena, mais ágil, mais veloz, pode perfeitamente, de repente, digamos, entrar no mercado e ter níveis de crescimento acelerados. E, portanto, a nossa forma de combater isso é, digamos, estarmos atentos e fazermos a nossa própria transformação, ou até incluirmos algumas destas empresas naquilo que é o nosso ecossistema de parceiros e, com isso, agregar valor também à nossa oferta. Um exemplo simples, no caso das Energy Techs, é muito claro, isto é, através de ofertas multiproduto, em que se podem combinar produtos e serviços na área de energia com outros. Tudo isso pode ser oferecido por uma empresa tecnológica que simplesmente se limita a prestar o serviço e, portanto, empresas como empresas de energia, das duas uma, ou aceitam esse modelo e então são simples fornecedores de marca branca relativamente a um serviço que é vendido por essa outra empresa e que coloca a sua marca, ou então, que é aquilo que é a nossa opção Galp, em que temos um ativo importante, que é a nossa marca, a credibilidade, a reputação da marca e aquilo que é a confiança e a relação com o cliente. Portanto, achamos que temos aí uma vantagem e queremos continuar a preservar essa relação com o cliente. E de tal modo, usando a tecnologia e usando os dados para conhecer cada vez mais o cliente e, portanto, conhecer não apenas aquilo que o cliente compra, mas aquilo também que o cliente ainda não comprou, mas sabemos que quer. E, portanto, implica, com base no recurso à análise de dados, no limite, chegarmos a uma situação em que o conhecimento do cliente é tão profundo que sabemos verdadeiramente aquilo que o cliente sente e aquilo que o cliente gosta. Porque muitas das escolhas de consumo têm, digamos, um driver que passa precisamente por aspectos mais emocionais e menos racionais da relação. Portanto, e ao nível das nossas áreas de negócio, sobretudo no negócio do B2C, estas são matérias que estão cada vez mais sob análise do nosso lado.
Dito isto, nós temos feito um esforço muito significativo ao nível de iniciativas de digitalização, quer nas componentes mais industriais, quer nas componentes logísticas e de relação com os clientes, quer no mercado B2B, quer no mercado B2C, e vamos ter que continuar a fazê-las, e são, eu diria, dos melhores investimentos que nós podemos fazer. A Galp, enfim, a sua dimensão atualmente e a diversificação do seu portfólio de negócios faz com que já mais de 80% do seu EBITDA seja gerado fora do país e com muita concentração no negócio de exploração e produção. Portanto, a concepção um pouco mais tradicional de uma empresa refinadora e vendedora de combustíveis é hoje uma parte já francamente minoritária no conjunto das atividades da empresa. E eu aqui destacaria, ao nível dos projetos que temos feito, precisamente de investigação e desenvolvimento neste setor, um projeto importante que é o aumento do fator de recuperação da exploração de petróleo no principal campo produtor que neste momento temos no Brasil. É um projeto muito simples, muito claro, em que o objetivo é aumentar 1% o fator de recuperação do campo petrolífero que está em produção. 1% de aumento face às reservas que se encontram nesse campo significa extrair mais 200 milhões de barris de petróleo. 200 milhões de barris, o petróleo hoje estará em cerca de $60, portanto são cerca de 12 mil milhões de receitas brutas adicionais que são geradas. Uma vez que nós temos o compromisso e que estamos a cumprir de alocar 1% das nossas receitas brutas a projetos de investigação e desenvolvimento, significa, com base nisto, gerar mais 120 milhões de dólares para alocar a projetos de investigação e desenvolvimento. E, portanto, significa que, também sob esse ponto de vista, é um investimento que é perfeitamente sustentável e, sob o ponto de vista económico e financeiro, é dos investimentos mais rentáveis que possamos fazer. Muitas vezes temos a tendência para olhar sempre para novos investimentos como entrando em áreas que nos são menos conhecidas ou áreas onde nós ainda não estamos. Nós o que estamos também a fazer na Galp é olhando para ativos que neste momento estamos a explorar e identificar o seu potencial de otimização recorrendo precisamente à tecnologia. Este exemplo que eu dei é feito com base numa parceria em que recorre a instrumentos atuais de tratamento de Big Data, Machine Learning, Analytics, e com resultados bastante satisfatórios. Mas a mesma coisa pode ser dito ao nível do próprio centro corporativo. Nós hoje em dia já mais de 60%, praticamente 2/3 da nossa faturação é objeto de contabilização automática. Este projeto permitiu-nos, na unidade da empresa que desempenhava esta função, reduzir em mais de 3/4 o headcount que estava alocado a esta tarefa. Portanto, são digamos, iniciativas que até sob o ponto de vista, digamos, do seu business case, têm um payback tão curto que não há a mínima dúvida em avançar com elas. Agora, enfim, nós, não obstante estes exemplos que vamos tendo e estas iniciativas que estamos a concretizar, temos também, claramente, a humildade de perceber que muito ainda temos para fazer, não apenas ao nível dos nossos processos internos, mas sobretudo naquilo que é a experiência do cliente e a percepção que o cliente tem da relação com a empresa. Mas também, enfim, aí estamos a dar alguns passos que eu espero brevemente possam ser apresentados e ver a luz do dia. Portanto, o trabalho de casa aí está a ser feito. Okay, obrigado. Gostava só de fazer aqui um comentário da Andandi, que é, eu trabalhei também para comprar a Equity, e eu acho que vocês vão chegar à conclusão que vão ter fábricas. Todos adoraríamos, na indústria, não ter indústria. Porque era muito mais fácil de gerir as empresas. Ok? O problema é que não é possível. Não é possível. Portanto, se nós quisermos ter agilidade, qualidade, controlar as coisas, temos de ter indústria. E provavelmente, no vosso caso, como vendem sapatos, para o cliente ficar satisfeito com os sapatos, vão ter indústria para vender os sapatos que o cliente quer receber. Portanto, isso é interessante. Este Private Equity, minha opinião, vão ter de perceber isso mais tarde ou mais cedo. Coisa que às vezes faz alguma confusão. Nós, na Generis, tivemos a mesma situação. A indústria era sempre, a parte industrial, era sempre uma parte indesejada, mas absolutamente fundamental. O nosso nível de serviço, na nossa parte industrial, é muito superior àquilo que produzimos em terceiros. E a razão é simples, porque nós,
controlamos tudo aquilo que se passa dentro da nossa casa, não controlamos facilmente aquilo que se passa na casa dos outros. E, portanto, no final, dá bastante trabalho, tem bastante investimento, mas é absolutamente crítico para o sucesso do negócio. E, provavelmente, minha opinião, não vale nada, na andando e se calhar também não vai ser muito diferente pela diferenciação que tem de ter e que o cliente tem de perceber. Então, em relação aqui à digitalização e aos CEOs e o que é que a própria gestão, eu pessoalmente tenho muita dúvida sobre aquela lógica do CEO que é o grande líder. Portanto, o mito do grande líder, se formos ver historicamente, deu sempre mal. Sempre que há um grande líder que concentra tudo, que sabe tudo, aquilo é uma questão de tempo. Pode demorar 10, 20, 30 ou 50 anos, mas há um dia que vai correr mal, a muito mal, não é? Temos talvez agora um exemplo ainda interessante de um país que tem um grande líder, mas aquilo não vai bem economicamente, as pessoas morrem de fome, etc. Não é? E houve muitos outros. Nas empresas não parece que seja diferente, não é? Em grande parte o trabalho do administrador executivo ou do CEO, hoje em dia, provavelmente houve alturas onde isso do grande líder fazia algum sentido, porque as coisas mudavam tão pouco onde a experiência valia muito. Ou seja, 10 anos depois, no mesmo modelo de trabalho, a pessoa tinha mais experiência e fazia melhor. 20 anos depois, fazia ainda alguma coisa melhor. Ou seja, até começar alguma decadência física e mental, a pessoa, pela experiência acumulada, ia fazendo cada vez maior. Na economia tecnológica e digital, isso não é assim. Porque há disrupções a uma frequência com uma frequência elevada. Portanto, muitas vezes aquilo que nós temos de fazer é estar atentos e ouvir as pessoas todas e tentarmos, e sim, gerir toda a informação que vamos recebendo e perceber qual é que é o caminho melhor que a empresa tem de fazer. Ou seja, coordenar, agregar e tentar seguir uma determinada direção, onde, obviamente, a tecnologia é absolutamente crítica, a digitalização é totalmente fundamental, porque hoje quem não tiver estas ferramentas inteligentes não consegue competir nem a nível local, nem a nível internacional. E, portanto, as coisas hoje mudam a uma grande velocidade e nós temos de ter, acho eu, a humildade e a esperteza se quisermos durar mais tempo, porque isto é no nosso próprio interesse. Perceber que o nosso papel não é só ensinar coisas, como se fazia antigamente, é em grande parte ouvir as várias gerações que existem dentro da empresa, que é outro aspecto importante. Há determinadas coisas onde a experiência e o bom senso continua a ser importantíssimo, mas há outras onde a experiência não conta nada, é a geração dos 22, 23, 25, que trazem coisas completamente novas, coisas completamente disruptivas e que têm de ser integradas na empresa e nós temos de arranjar uma maneira de integrar isso. Portanto, cada vez mais isto é um misto de conhecimentos, as coisas mudam e evoluem a uma velocidade tal que não é possível uma única pessoa pensar que tem a chave do sucesso. Tem de beber de tudo e depois tem de tentar criar uma direção, porque é um facto que uma empresa não pode ir para o lado esquerdo e para o lado direito ao mesmo tempo. Tem de ter opções e tem de seguir essas opções o melhor que puder. Rafa, como é a demografia? Desculpe, força, Posso só fazer, claro. enfim, eu não queria que ficasse a ideia de que o CEO, portanto, com quem trabalho, enfim, é aqui qualificado como grande líder. Não é de todo esse o caso. Portanto, efetivamente, a nossa agenda de transformação digital Não é o que eu sou CEO. É coordenada pelo CEO da empresa, mas naturalmente é um trabalho de equipa, claro. onde, enfim, tudo se passa, digamos, tal como aqui foi referido. Não queria aqui que houvesse um mal entendido. A minha pergunta inicial depende um bocadinho de escala também, não é? Numa Claro. empresa como a Galp é diferente de uma farmacêutica Claramente. em Portugal. E passando a pergunta, como é que é a demografia dentro da sua empresa com 2 anos? Eu estava habituado a ser normalmente, historicamente, o mais novo. O mais novo na escola porque nasci no fim de dezembro, o mais novo na universidade porque fui dos primeiros a entrar no curso, o mais novo na empresa porque fui dos primeiros a chegar aqui. Sou o mais velho da empresa, de longe, nem sequer é de pouco, é de longe. E a questão que o Paulo mencionou é absolutamente crucial, eu não consigo respondê-la melhor, que é, especificamente no mercado, nós nascemos digitais, por isso não há um processo de transformação digital. Nós nascemos no digital, nascemos para o digital, não temos presença física. Um dos grandes desafios que nós temos é que a velocidade de disrupção é tal que aquilo que nós fazíamos há 2 anos atrás, nós lançámos há 2 anos,
Não há planos a 6 meses, não há planos a 12 meses, porque eles não funcionam. Porque tudo aquilo que era válido há um ano atrás, simplesmente é completamente inválido. Passou, acabou, novo, começa de novo. Por exemplo? Por exemplo, todos os algoritmos de aquisição, que nós vendemos através de marketing digital, Google, Facebook, por aí fora, têm uma alteração tão rápida que nós conseguimos faturar 20 milhões de euros num ano, de acordo com uma certa tática que está a funcionar, mas passados 3 meses aquilo pode valer 0. Mas a velocidade é 3 meses, por isso a necessidade de aprendizagem é absolutamente assustadora. Eu tive em São João da Madeira, agora há 2 semanas atrás, a visitar uma fábrica de calçado, não tem nada a ver connosco, de uma outra empresa portuguesa que fabricava para uma conhecida marca de e-commerce inglesa, que vende, provavelmente todos vocês sabem o que é que eu estou a falar, que vende chinelos, que já vos apareceu no vosso Facebook, de certeza. É uma marca que começa em 2014 e eu estava na fábrica para eventualmente produzir os nossos sapatos lá também. E estava a senhora da fábrica a explicar-me, eles em abril tivemos que despedir 30 pessoas porque eles estavam a crescer. Passaram de 10 pares para 100 pares, para 1000 pares, para 40 mil pares por mês e de repente caíram de 40 mil pares para 30, não sei. Caíram 10 ou 20 ou 30%. Tiveram uma queda abrupta de repente. E estavam a projetar muito mais. Bem, não sabemos o que é que aconteceu. Tivemos que despedir 30 trabalhadores e ficámos aqui com uma linha de produção toda vazia. E a dona da fábrica não sabia o que é que tinha acontecido. E eu estava assim a ouvir, eu sei o que é que aconteceu. Em março ou em abril foi quando se deu o escândalo do Cambridge Analytics e o Facebook teve que alterar os algoritmos de aquisição. Uma empresa que tinha forecasts baseados em certo tipos de aquisição, mudou. Vai ter que aprender tudo do zero. E de repente 24 ou 30 trabalhadores em São João da Madeira perderam um emprego. Sem saberem porquê. Provavelmente foram para casa a dizer o chefe não sabia o que estava a fazer, a direção, são chatos e tal. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com a alteração de um algoritmo em Silicon Valley e fez com que 30 trabalhadores em São João da Madeira perdessem um emprego. Isto mostra a necessidade constante das empresas da nossa natureza, que são digitais, nativas. É uma necessidade de aprendizagem tão rápida que, como disse, estava habituado a ser o mais novo e eu sou o mais velho na empresa. Nós temos 10 nacionalidades numa empresa muito pequena, não há aqui uma necessidade de verticalização, top-down, up-down. Nós éramos 2 ou 3 e agora somos 15, ou seja, não somos assim tantos quanto isso. Há uma necessidade, sim, muito constante de ter as pessoas certas. E as pessoas certas, a minha principal função na empresa é só essa, é recrutar e criar cultura. Porque as pessoas certas são aquelas que são capazes de beber informação, aprender rápido e executar e implementar rápido. Já não há uma necessidade de uma estratégia. Não é não haver uma necessidade, claro que há uma estratégia. Eu costumo dizer que há sempre uma visão a 10 anos e uma estratégia a 90 dias e tudo o que está no meio, enfim. A única necessidade é criar uma cultura de empresa de aprendizagem em que as pessoas sejam completamente maleáveis e aprendam rápido, porque é fisicamente impossível aprender Google, e quando falo de Google estamos a falar de YouTube, Display, Words, Shopping. Quando falo de Facebook estamos a falar de Instagram Stories, Right Column Site. É fisicamente impossível uma pessoa saber tudo de todas estas áreas. Nem sequer estou a falar de saber fazer sapatos e vender e comercializar e marketing e por aí fora. Ou seja, é só criar uma cultura de aprendizagem que sejam verdadeiras esponjas. As pessoas têm que ser verdadeiras esponjas e é isso provavelmente o principal ativo que nós temos, porque é só conhecimento e dados. Tudo o resto é completamente acessório. Essa questão do talento é uma que eu encontro em quase todos os debates a nível sobre a economia portuguesa. Estávamos a falar de termos elevada capacidade tecnológica, acho que era o Paulo que estava a dizer que temos muita capacidade de engenharia, de informática em Portugal, mas que já estamos a chegar a uma fase em que esse talento facilmente sai do país porque é tão reconhecido. Como é que se retém esse talento em Portugal? Porque estamos a falar de tecnologia e escala para a indústria ser mais competitiva. Como é que vamos reter esse talento em Portugal? Eu acho que muito do talento não é para reter. Okay. Tem de ser substituído. Um dos desafios grandes e com pessoas novas é como manter um elevado nível de satisfação das pessoas. E a percepção que eu pessoalmente tenho é que nós tentamos obviamente recrutar talentos, mas é saudável que esses talentos, passado algum tempo, pode ser no geral, será 3 a 5 anos, vão para outros desafios para nós recrutarmos novos talentos outra vez. Porque senão o que acontece, as pessoas começam a cansar-se,
começam a não acrescentar muito e esses talentos têm tendência a tornar-se em pessoas médias. Portanto, a renovação das empresas não é apenas dizer aquilo que são hoje talentos nas nossas empresas, podem não o ser daqui a alguns anos pela velocidade a que as empresas mudam. Portanto, temos em cada fase da empresa conseguir captar e juntar ao grupo pessoas que sejam verdadeiros talentos naquela fase, mas saber também que num determinado momento é melhor para essas próprias pessoas e melhor para as empresas que haja modificações. Experiência pessoal. Eu acho que os primeiros 3 anos, eu trabalhei em várias empresas e é o primeiro caso onde estou há mais de 5 anos numa empresa. É difícil. A pessoa acordar de manhã e dizer assim, vou motivar a trabalhar. É mais difícil. Claramente há ali uns primeiros 3 anos onde são fantásticos, a pessoa acorda todos os dias, cheia de energia nova, com os blocos escritos, com o computador, tal. Depois, a própria relação entre as pessoas tem alguma tendência, temos de trabalhar cada vez mais para que a relação entre as pessoas não se mantenha no mesmo nível. E isto tem uma questão que é, se as pessoas vão começando a perder alguma motivação, vão-se começando a criar aqueles pequenos conflitos e problemas do dia-a-dia, que todos acumulados vão criando um impacto negativo na empresa, o melhor é haver uma renovação permanente e, portanto, é melhor para a empresa e é, sem dúvida, melhor para as pessoas. Não faz sentido pensar que contratamos uma pessoa que é um grande talento aos 22 anos e essa pessoa vai ser um talento fantástico até aos 65. Parece-me que já não é assim que as coisas funcionam e quanto mais houver entradas e saídas, obviamente no ritmo adequado, melhor para todos. Melhor para todos. Enfim, o tema do talento é naturalmente um tema crítico, porque qualquer transformação dentro de uma empresa, seja na vertente, digamos, mais técnica e que envolve alguma expertise, seja, digamos, na dimensão mais cultural, é absolutamente fundamental. No nosso caso, e eu julgo que isso acontece noutras empresas também, eu creio que este problema não se resolve acreditando que pura e simplesmente vamos ser bem-sucedidos numa enorme capacidade de reter sempre todas as pessoas. Há aquelas que conseguimos reter, há aquelas que por qualquer razão não conseguimos reter. Eu creio que temos que estar abertos a isso e mais, não podemos deixar de investir no desenvolvimento das pessoas com o receio de que elas se vão embora depois de terem formação adicional, eventualmente apoiada pela empresa. E acho que é um risco que vale a pena ser corrido, porque o risco inverso, que é não investir e elas ficarem, também não dará bom resultado. Acho que temos que criar condições até para alargar a nossa base de recrutamento. E claramente, enfim, acho que há que também tirar partido, digamos, deste contexto em que Portugal está na moda, Lisboa está na moda, o Porto está na moda, outras cidades também estão na moda, e com isso atrair também talento que vem de outras paragens e que eu creio que tem uma grande vantagem, que é o enriquecimento que é gerado pela diversificação cultural das empresas. Porque se uma empresa quer ter um posicionamento global, a melhor forma de começar a fazer esse trabalho é incorporar essa diversidade global também no seu próprio ADN e na forma como funciona. Portanto, eu acho que esse é o desafio com cada vez mais estamos confrontados e no caso da Galp, eu diria, bastante do recrutamento que, enfim, nos tempos mais recentes têm sido feitos, passam muito por esta vertente até mais internacional e privilegiando quem já teve experiências diversificadas noutras empresas e em várias geografias. E, portanto, esse é um ponto para nós que é fundamental. E há aqui uma outra nota que foi há pouco referida, que tem que ver, enfim, já por alguns de nós, que tem que ver com a velocidade a que as coisas acontecem. Eu gostava só de dar um exemplo que é muito paradigmático no setor da energia. Há 5 anos atrás, todas as perspectivas e projeções de longo prazo que eram apontadas identificavam como sendo o turning point, portanto, o ponto de viragem do mix energético e dos paradigmas de mobilidade em meados da década de 30. Enfim, por alguma razão ou alguma intuição quanto a transformações tecnológicas a acontecer, que antes disso não se verificariam ou não teriam efeito prático, e, portanto, só na década de 30 é que essa transformação ocorreria. Aliás, há um gráfico da União Europeia
onde, quando cruza essa projeção com a redução das emissões de CO2, isso é absolutamente visível. Portanto, isto há 5 anos atrás. Atualmente, esse turning point já está em 2025. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que nós andámos 5 anos, mas o futuro aproximou-se de nós 10 anos. E eu estou cada vez mais convencido que daqui a 2 anos esse ponto já não vai estar em 2025, já vai estar muito mais próximo de nós. Portanto, se as empresas, e nós, no nosso caso, começamos pela nossa casa, não trabalharmos aceleradamente o processo de transformação, bom, aí poderemos ter um problema, como é evidente, mas como temos consciência disso, estamos a trabalhar, naturalmente, não só para que esse problema não aconteça, mas para tirar partido das oportunidades que aí se vão colocar. Eu estava há pouco a ouvir o Rafik a propósito do exemplo do algoritmo do Facebook e lembrei-me de uma experiência interna que nós fizemos na nossa operação em Espanha, no negócio B2B, que foi precisamente uma ferramenta de pricing para definição de preços e inserção de cotações na plataforma para, no fundo, o estabelecimento de transações com as nossas contrapartes. Nós tínhamos essa atividade a ser feita por pessoas, de forma manual, com base, portanto, em análise cerebral das condições de mercado e das melhores ofertas de preços mais competitivas que pudessem ser lançadas. Bom, nós, com essa ferramenta que agora estamos a usar, estamos em condições de fazer uma coisa que antes não fazíamos, que é o de lançamento de preços numa base de micromercado, porque, enfim, é uma ilusão pensar que há o mercado espanhol, há vários mercados em Espanha, e não apenas numa base micromercado, mas numa base multiproduto. Portanto, isto aumenta significativamente a nossa capacidade de, perante o cliente certo, apresentar o preço certo. E precisamente com uma ferramenta, com um algoritmo apropriado, em que nos é colocado exatamente, ou de forma muito semelhante, o desafio que estava a ser focado. E, portanto, enfim, temos que, no fundo, abordar e tratar também este tipo de desafios, como é evidente. Estamos quase a chegar ao fim do tempo que nos foi alocado. José, não sei se quer fazer algum comentário final. Le tendría a Paulo algo del tema del talento. Me gustaría hacer solo una puntualización del talento. Hasta ahora, las empresas todo el conocimiento lo tenían en su sector. Cuando incorporábamos una persona muy potente, entraba en nuestra empresa hace 10 años, 15 años, necesitaba unos 2 años para conocer bien la empresa, conocer los procesos y a partir de ahí empezaba a aportar valor, ¿no? Entonces, hoy en día nos podemos encontrar, por la transformación digital, nos podemos encontrar que cualquier persona del exterior puede entrar el primer día en tu empresa y empezar a aportar valor porque tiene unas características tecnológicas que tú no tienes, ¿no? Entonces, depende de lo que digamos de la definición del talento. Si el talento es aquellas personas que tienen un rendimiento por encima de la media, vale. Pero si pensamos que el talento es aquella persona que por sus características personales, que pueden ser estratégicas, comerciales o tecnológicas, aportan valor por sí solos, esto cambia completamente el enfoque. Entonces, lo que nosotros hemos visto, y somos una empresa grandísima, es que en estos momentos podemos encontrar personas en el exterior que las incorporamos en nuestra compañía y son capaces de aportar valor el primer día. Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque son expertos en algoritmos de Machine Learning y son capaces de predecir variables de una máquina suelta, vamos a decir. Uy, esto no nos habíamos encontrado nunca, jamás. Y esto es diferencial y tiene un problema, que o ese talento lo vinculas con la empresa y con el propósito de la empresa, o si no se marchan. Y cuando se marchan, tu propuesta de valor, que puede ser incluyendo el mantenimiento predictivo, vamos a decirlo, desaparece con la persona. Entonces, esto es un cambio para mí muy, muy, muy importante. Obrigado, então. Obrigado, José, Carlos, Paulo, Rafik, pela participação neste debate muito interessante. Obrigado a toda a audiência e à PDC pelo convite mais uma vez.